O remake de Metal Gear Solid 3 prova uma coisa muito importante que talvez você não tenha percebido, que um jogo de mais de 20 anos atrás consegue ser mais técnico do que jogos atuais. A gente vai falar sobre isso no vídeo. Eu peço a você que assista até o final e se inscreva se você gostar. Bom, não é surpresa para ninguém que essa é a pior geração de jogos de todos os tempos. Eu acho que é uma coisa que todo mundo concorda, por mais que tenha saído jogos aceitáveis, na minha opinião, tá longe, cara, de ser de nova geração, pelo menos na minha opinião. E cada dia eu vejo isso. Talvez você concorde comigo, ou talvez não, mas fica aí até o final. Bom, a indústria, cara, de jogos no geral tá decaindo muito. Isso eu acho que é bem perceptível a todos. E você vê de várias maneiras. Os preços caros, jogos que cada vez entregam menos tecnicamente, em quesito de história, principalmente. E é muito complicado. E o remake aí do Metal Gear Solid 3, na minha opinião, só veio pra deixar isso muito mais claro, se você não percebeu. Cara, já faz tempo que realmente não se lança um jogo de verdade, na minha opinião. Eu acho que o último jogo realmente relevante que trouxe algum tipo de inovação para a indústria foi o Red Dead Redemption 2. Eu acho que isso daí é quase que unânime, se você acompanha a indústria de jogos. E olha que o Red Dead Redemption 2 saiu aí já tem o quê? 7, 8 anos. E é um jogo aí que tecnicamente não tem nada parecido hoje em dia. Bom, a gente, se você for parar bem pra ver, você vê que a gente tá jogando jogos de PlayStation 3, na minha opinião, com um gráfico melhorado, mas tecnicamente falando são jogos de PlayStation 3. Não estou falando mal do PlayStation 3, é um ótimo videogame e ele estava muito à frente da época dele. E você vê que os jogos hoje em dia não têm evolução. Se você pega um jogo de hoje e compara com um jogo de PlayStation 3, cara, muitas das vezes você vê que o jogo de PlayStation 3 é melhor do que os jogos de hoje. Mas como nesse vídeo a gente está falando do Metal Gear Solid, pare e pense comigo. Cara, o Metal Gear Solid 3 foi lançado para PlayStation 2 há mais de 20 anos atrás, sabe? É, O jogo é um remake barra remaster, não dá nem tanto para chamar de remake, porque o jogo é o mesmo, não mudou nada. Mas mesmo assim, tirando essa parte, é um jogo que só deu uma só deu uma atualizada no gráfico e é um jogo extremamente atual. Você vê que o jogo, tecnicamente falando, é melhor do que qualquer jogo, cara. É um jogo mais interessante em diversos quesitos, sabe? Mas falando mais do Metal Gear Solid 3, na minha opinião, cara, esse jogo aí veio pra dar um tapa na cara da indústria. Como é que um jogo de 20 anos atrás é mais técnico do que os jogos de hoje? Pegue o Metal Gear Solid e veja. Cara, é um jogo que te dá uma extrema liberdade. Falando do gameplay especificamente, você passa as fases do modo que você quiser. Quer passar em stealth? Passe. Quer passar estilo Rambo? Passe. Ah, vou usar aqui mecânicas do cenário com armas. Cara, cada um tem a sua estratégia e você pode jogar esse jogo de qualquer forma. E até mesmo em termos técnicos, é um jogo extremamente impressionante em vários quesitos, cara. Os inimigos. Embora eu acho que esse remake, cara, os inimigos não estão tão inteligentes como eles eram no original. Mas mesmo assim ainda é bem impressionante para os dias de hoje. Você vê que o inimigo te procura, ele sai da rotina dele de movimentos, vem outros inimigos te procurar quando você é visto, sabe? Coisas que você não vê em um jogo de hoje em dia. Falando especificamente aqui em algumas partes
de gameplay misturado com a história, é bem impressionante também, cara. O que esse jogo entrega, ó, entregou há 20 anos atrás, nenhum jogo faz isso hoje em dia. E isso é uma coisa extremamente preocupante para a indústria. Vou dar um outro exemplo aqui. Cara, no Metal Gear Solid 3 tem um chefe, um boss, que ele se chama o The End. O The End é um sniper de idade. Você enfrenta ele no jogo e, curiosamente, é uma das melhores lutas, na minha opinião. Mas antes de você enfrentar ele, tem uma cena que passa que ele aparece a primeira vez e ele está numa cadeira de rodas. Se você for muito rápido, se você tiver uma arma e atirar nele, matar ele, quando você chegar na área que você enfrentaria ele, essa luta não acontece, porque você já eliminou ele antes. Olha aí o detalhe da gameplay que impacta de certa forma na história. Isso não é uma novidade do remake não, tá? No original era assim. Outra característica de enfrentar o The End, esse sniper, vamos dizer que você chegou na área dele, você vai enfrentar ele. Se você salvar o jogo e esperar 7 dias e voltar para o jogo, esse sniper ele vai morrer de velhice. E você nem vai precisar enfrentá-lo. Quando você entrar no jogo, ele já vai estar derrotado. Detalhes, cara, detalhes que hoje em dia não tem. E se caso você chegar nele, salvar e esperar tipo 2, 3, 4 dias e voltar para o jogo, automaticamente você é derrotado. Já chega uma cena que você é derrotado e ele te leva de volta até uma casa onde tem uma prisão. Então você vê que um jogo, isso que eu tô falando é só nesse boss em específico, o The End. Tem várias coisas que podem acontecer. E é um detalhe muito bacana que você não vê hoje em dia em nenhum jogo. Esse remake aí do Metal Gear Solid 3, cara, é um tapa na cara da indústria. Porque um jogo de 20 anos atrás fazer coisas tão impressionantes até hoje em dia, em nenhum jogo que é lançado hoje não chega nem perto disso, cara, só é um indício que a indústria tá no pior momento possível de games. Dificilmente sai alguma coisa em que impressione. Como eu disse, o último jogo que realmente trouxe alguma coisa, inovação, foi o Red Dead Redemption 2. Depois dali não saiu mais nada relevante. É claro que saiu jogos bons, mas nada que impressionasse. Bom, não é à toa aí que o GTA 6 é tão esperado, porque é o único jogo que pode trazer inovação. Mas voltando ao Metal Gear Solid 3, cara, é um jogo extremamente impressionante, é um jogo muito bom, é um dos melhores do PlayStation 2. E esse remake aí, cara, só evidenciou isso, que é um jogo que estava muito à frente da sua época e é um jogo que bate em qualquer jogo atual. É isso. Esse foi o vídeo. Valeu. Caso você chegou até aqui, se inscreva. Até a próxima. Valeu.